Olá, pessoas! Deixa eu abrir minha câmera aqui. Cadê minha câmera? Cadê a câmera do José Aparecido? Aqui. Tchum. Olá, pessoas! Seja bem-vindo aqui ao Grupo Vitória é Nossa, ok? E também no YouTube nós falamos sobre o dinheiro, né? Que nós temos que tratar o dinheiro como um escravo nosso e não nós como os escravos do dinheiro. Porque se você for escravo do dinheiro, ele vai fazer você penar. E se o dinheiro for seu escravo, aí ele vai te obedecer, vai render, vai dar para você fazer o que você tem que fazer. Por quê? Porque ele é o seu escravo. Esse foi o bloco passado. Agora nós vamos falar sobre o Dulit. O que é um Dulit? Né? Segundo a crença judaica, né, são espíritos que estão, de uma certa forma, sendo purificados para chegar numa nova instância. Veja bem, a pessoa morre aqui na Terra, a pessoa morre, certo? A pessoa morre, aí ela não está puramente santificada. As suas vestes ainda estão sujas, ok? Então, ela fica no estado para se limpar. Então, a Dulites, né? Também a Igreja Católica, por exemplo, coloca a missa de 7º dias. Né? Há uma crença judaica, inclusive quando morre alguém da família, o judeu ele tampa tudo, tampa os quadros, tampa a casa toda, né? Porque é uma crença em que a pessoa ainda fica aqui na terra, visitando os parentes, 7 dias. Houve um caso estranho com a gente, né? A minha tia tinha falecido, minha mãe estava deitada na cama, né? Não sabia. E a minha tia veio e falou com ela: oraçãozinha, eu faleci. Ela tomou um susto e falou: não, minha irmã veio aqui me avisar que faleceu. Aí ligou e, de fato, ela tinha falecido mesmo. Havia uma ligação muito forte entre a minha mãe e a minha tia. Então, ela veio e avisou. Então, quer dizer, dá-se a impressão que a missa de 7º dia é exatamente isso. Que a pessoa fica 7 dias na Terra e no 7º dia há uma missa para encomendar a alma da pessoa. Enfim, ou não é assim no contexto católico? Porém, quando você morre, você perde o tempo e o espaço. Então, o que será 7 dias, né, na mentalidade aí das pessoas? Lá nesse mundo onde não tem tempo e nem espaço, pode ser 7 milhões de dias, pode ser 7 milhões de anos, pode ser uma eternidade onde a pessoa está num plano para purificação. Então, quer dizer, ela vai se purificar. Então, muitas das vezes, a gente abre portas para nós. Uma das portas é a bebida. A pessoa bebe demais, né? Esses dulites que ficam por aí, de um lado por outro, né? Às vezes sendo intimado até pelos anjos. Tem uma passagem que fala que, de um canto, um anjo joga ele para para o outro joga, então ele fica naquele tormento ali. Existe também aquela parábola de Jesus do rico Lázaro, do Lázaro e do rico, onde o rico vai para um lugar sedento, muita sede, né? E ele fala: Lázaro, coloca a ponta do seu pé na minha boca para que eu refresque a minha língua. Também é um estado, né? É um estado onde, pós-morte, a pessoa vem e fica num estado. A Igreja Católica chama isso de purgatório. Ok, pessoas? Então, quer dizer, o Dulit existe na comunidade israelense ortodoxa, existe rabinos que são treinados para expulsar o Dulit. Há pessoas que abrem uma porta e esses Dulit correm, fogem, esconde lá. O próprio Jesus deu uma menção disso. Olha, você vai lá, limpa a casa, tu expulsa ele. Se a casa não tiver ninguém dentro da casa, ele vem com mais 7. Ele vai para lugares áridos e volta para casa e traz mais 7. Entendeu? Então, na comunidade ortodoxa, ultra-ortodoxa judaica, tem também essa expulsão a pessoas que são possuídas por esses dulites. Né? E nós produzimos, às vezes, algumas portas que isso acontece. Né? Igual a uma das portas
pode vir um espírito ruim. A lascívia, a sexualidade, pode vir Lilith. Lilith também é um espírito. E um espírito que, diga-se de passagem, que ele não teve a morte. Provavelmente Lilith, segundo as tradições, foi a primeira esposa de Adão. Adão queria ficar por cima, sexualmente falando, e Lilith não aceitava estar por cima, porque os dois foram criados juntos. Porque a Bíblia fala, e criou Deus o homem e a mulher. Pronto. Depois, no outro versículo fala, e viu Deus que o homem estava só. Fez o homem ter um sono, da costela do homem, tirou e fez Eva. E disse a Adão, de fato, essa é minha verdadeira mulher, porque foi carne da minha carne. Então, a gente tem que entender bem o texto e dizer que Deus fez o homem e a mulher, o homem Adão e Lilith. Lilith queria fazer sexo por cima e Adão queria fazer por baixo. Ela não aceitava se submissa a Adão, para vocês entenderem melhor isso. Então, ela criou-se uma rebelião, aí é eu que estou falando, tá? Provavelmente ela comeu da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, se tornou eterna. Deus mandou 2 anjos atrás de Lilith. Lilith, volta. Volta, Lilith. 2 anjos. E Lilith não quis voltar. Então Deus mandou uma maldição para a vida de Lilith. Lilith, você terá 100 filhos por dia e abortará todos os 100. Essa é a maldição que Deus colocou em Lilith. Quem são os filhos de Lilith? Né? Pode ser demônios que, se não abortasse, morresse, estariam aí povoando. Mas a essência do espírito de Lilith é a prostituição. Né? Se a Bíblia fala que dentro do leito matrimonial é santo, o que você fazer ali dentro é santo, gente. Lembra-se disso. Mas se fora do casamento tiver alguma coisa, é uma porta onde Lilith pode entrar. E ela pode fazer uma devassa na sua vida. Né? Trazendo amantes, trazendo outros tipos de prática que não é uma prática certa, né? Podendo trazer aí a mulher e o homem estão lá no conjunho lá fazendo, né? Vocês entendem? Mas aí ela vai pensar no vizinho, em você. Você não consegue saber em que ela está pensando. Se ela está pensando em você, ou se ela está pensando no vizinho, ou na pessoa que ela vive. Então, isso tudo é legalidade que a gente abre para que esse Lilith, em sentido do espírito, Lilith, venha e entre na pessoa e faça todas as suas práticas sexuais erradas. E Lilith também é considerada também como um ser que matam crianças recém-nascidas. Por quê? Porque Deus falou que todo filho dela ia ser abortado. Imagina uma pessoa todo dia ter 100 filhos. E todo dia os 100 filhos serem abortados. Então, tinha-se uma crença também em Israel, que quando uma mulher estivesse grávida, ela tinha que usar um amuleto para impedir que Lilith viesse e roubasse a criança dela. E Lilith, traduzindo, também o nome dela é Espírito da Noite. Então, é coisas das trevas mesmo. Mas, voltando no Lilith, então há rabinos que têm sim iniciação para expulsar esses Liliths, que são espíritos, né, são seres que estavam aqui na Terra, morreram, mas morreram com as suas vestes sujas. Eles têm 2 alternativas. Ou eles vão numa situação de purificação para ir para um outro andar. Não sei se você sabe, existem 7 céus, né? Então, cada céu é uma etapa, é a Sefirot, é a árvore da vida. Cada céu é uma etapa. Você morre aqui, vai para uma etapa. Aí se purifica, vai para outra etapa, até retornar ao eterno. Né? Que é a fagulha divina em você, retorna para o eterno. A sua alma, ela vai seguir o seu juízo. O céu é eterno. Mas você também, a alma é um ser eterno. A alma, ela não é uma coisa que morre. Nem o espírito morre. Né? Então a alma, ela é um ser eterno. Seu corpo físico não é. O próprio Deus diz,
Do pó tu veio, do pó tu voltará. Corpo, matéria. Porque isso aqui nada mais é do que um veículo. Você tem seu carrinho que está lá na garagem agora, não está? Aí você entra para dentro do carro e vai dirigir. Esse é você que entrou dentro do carro, que entrou dentro dessa massa física que nós temos hoje aqui. Então nós somos, né? Aqui é um avatar. Quem já assistiu o filme Avatar vai entender bem sobre isso. A pessoa entra num estado onde ela passa a ser uma outra pessoa. Somos nós. A própria Bíblia já nos fala que nós já estamos hoje, agora, nesse exato momento, sentados com Deus lá. Então nós já estamos lá. E nós temos um reflexo aqui na Terra, que é com esse avatar, esse corpo físico, onde a gente consegue sentir cheiro, sentir gosto, andar, chorar, sentir dor. É esse corpo. A partir do momento que esse corpo vai para o pó, existe a alma e o espírito. O espírito, ele é atributo de Deus e retorna para Deus. A alma, ela vai se purificar para chegar no estágio que se chama seio de Abraão. É onde as almas dormem. A partir do momento que essa alma se purificou nesse trajeto, nesses 6, são 7 céus, onde eu venho aqui e falo sobre ele. Essa alma, certo? Ela, no purificar, algumas são rebeldes, que não querem purificamento, vão realmente no julgamento, tá? Ninguém vai para o inferno assim que morre, tá? Eles vão para um julgamento, após esse julgamento, aí sim ele é sentenciado, tá? Só que a gente está preso a tempo e espaço. Então, ele morreu hoje, aí segunda-feira ele vai vir uma alma, aí ele é purificado, aí terça-feira não. Tudo pode acontecer num segundo, como tudo pode acontecer em 1 milhão de anos. Então, a gente não sabe se assim que a pessoa morre, passa-se 1 milhão de anos, aí ela vai ser julgada, e julgada lá no inferno, que foi feito para os anjos e seus demônios. Não foram feitos para o homem, mas aqueles que não têm boa prática vão para lá, infelizmente. Então, a impressão que é, a pessoa morreu agora, certo? Aí ela já está no inferno. Não, a pessoa morre, há um período de purificação para que ela passe para mais um andar, mais um andar, mais um andar, até estar no chamado seio de Abraão, onde essa alma vai dormir, para recordar novamente com um novo corpo incorruptível, um corpo que não se destrói, lá no julgamento. Só que a gente tem a tendência de se prender a tempo e espaço, né? Pode ser, né, que a pessoa fique na tradição católica da missa do 7º dia. Pode ser que ela fique 7 dias aqui na Terra. Mas pode ser que ela fique 7 bilhões de anos. Você entendeu? Ela é um Dummit com 7 bilhões de anos aqui, rodando. Porque nós estamos presos a tempo e espaço. As almas e os espíritos não estão presos a tempo e espaço. Então, lá não tem tempo e nem espaço. Então, pode ser, certo? O que a gente acha, porque para Deus um dia é como 1000 anos, pode ser que 7, pode ser 7 mil anos, né? Ou o tempo que o Eterno quiser que seja. Entendeu, pessoas? Então, esse é o Dulit, né? E muitos interpretam como demônio. Às vezes, sim, são demônios. A pessoa dá legalidade, o demônio entra e faz a festa. Porque existe 2 categorias. Existe as almas, que chamam-se na católica, almas penadas. Sabe? Já viu falar nesse termo? Essa alma penada. Uns falam, né, no Nordeste, alma cebosa. Essa é a alma penosa. Então, a pessoa morre, certo? Ela fica um tempo purificando e vão seguindo de patamar a patamar nas suas purificações. Quando ela está nessa primeira instância, ela fica como se for uma alma cebosa, sabe que não tem jeito mais? Ela não vai para o outro lado, ela vai continuar ali até que venha o julgamento. Até que ela entre num corpo incorruptível que Deus vai dar e ela vai sofrer o julgamento dela. Só que isso, gente, pode ser um clicar de dedo meu, certo?
Pode ser que hoje já está acontecendo arrebatamento e o povo já está na Cidade Santa e a Cidade Santa já desceu. Os 24 anciões já estão lá, já colocaram a coroa no pé de Jesus, né? Ele diz, quem foi que pode abrir o selo? Só ele pode. Então toma a coroa. Jesus, só o Senhor pode. Tudo pode estar acontecendo agora. Né? Tudo. Nós já podemos estar hoje, agora, já na Cidade Santa. Que ela vai descer do céu, uma nave espacial vai descer do céu, né? E vão estar lá, o trono de Jesus vai estar lá, tudo normal. Tudo pode estar acontecendo hoje, agora. Porém, nós só não sabemos disso, nós somos presos no tempo e espaço. Lá não existe tempo e espaço. Então, o que pode ser 1 bilhão de anos lá, pode ser um segundo lá. Então, a gente não sabe. Talvez a pessoa passe por todo esse processo e já está na Cidade Santa. Por que Jesus diz? Por que Jesus diz para o ladrão que estava na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Por que Jesus falou isso? Porque ele quebrou o tempo e o espaço. Porque o tempo e o espaço lá não existe. Lá o que a gente pode achar que é 1 bilhão de anos, já houve casos, né? Houve um arrebatamento, eu quero colocar aqui para vocês, um arrebatamento. O pessoal acha ele aqui para vocês entenderem bem o que aconteceu. Houve um arrebatamento de um ser nosso aí, de um ser, e esse ser viu uma coisa que vocês vão ver que a interpretação dele, você vai chegar à conclusão que é real. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar esse videozinho aqui para vocês rapidinho, para a gente já encerrar essa maravilhosa live aqui com todos vocês, pessoal. Achei. Aqui, ó. Vou tentar colocar esse vídeo aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu abrir ele aqui primeiro. Então, vocês entenderam esse conceito de tempo e espaço e o duality, o que é esse duality? Essa alma penosa, essa alma que é uma alma do mal, que ela não aceita nada, que ela morreu em pecado, ela está correndo e fugindo dos anjos. Então, se ela vê uma porta aberta, ela entra. Ela consegue, de fato, se esconder. Entendeu? Ela consegue, de fato, esconder de você. Certo? Esconder lá dos anjos, e entrando na pessoa. Vou ver se eu estou abrindo aqui o vídeo. Certo? Eu acho que o som dele está desligado. Deixa eu ver aqui. Havia homens e mulheres que viajavam sem mover os pés. Se um profeta do passado visse um Aqui, ó. trem, como ele o descreveria? Sem palavras, para máquinas e tecnologia, ele Deixa eu só compararia fechar o que ele via aqui. com aquilo que conhecia. Agora pense, e se muitas das profecias bíblicas forem exatamente isso? Visões Só do para nosso tempo. Só para te dar um spoiler sobre esse assunto da eternidade. Vê só um pouquinho aqui. Aguarda aqui que eu sou maneiro primeiro viagem. Ó, pronto, já vi aqui. Agora vou voltar aqui na gente aqui e vou colocar aqui para vocês ouvirem isso aqui. Okay? Vocês entenderem como é feita a coisa. Entendeu? Veja bem, está aqui o vídeo. Está aqui o vídeo. Veja bem. Então, como eu falei, esse duality, esse espírito, essa alma penosa, né? Essa alma que fica vagando, ela fica no estado de purificação, suas vestes ainda estão sujas. Quem não quer purificar e não tem a noção de nada, vai ficar perambulando por aí. Achando uma porta aberta, ele entra, né? E alguns rabinos ortodoxos têm, sim, iniciação cabalística para expulsar esse duality. Olha, eu tinha até um tempo atrás, eu tinha até vídeo deles expulsando, do jeito que eles fazem, lendo salmos, aquela coisa, para tirar o duality da pessoa. Porque ele, no desespero, né, os anjos atacando, empurrando, batendo neles, maltratando eles, eles correm de um lado para o outro. Vocês veem uma porta, eles entram. Ali eles conseguem esconder os anjos. Mais ou menos assim. Né? E também, o que eu quero dizer para você é que você, na Kabbalah, você sendo iniciado, você tem condições de usar, né, que a tecnologia fala de teletransporte. Né?
Jesus, ele usou o teletransporte junto com Lúcifer. Lúcifer pegou Jesus e levou para o pináculo do templo. Gente, de onde Jesus estava, né, até o pináculo do templo, era muito longe. E como é que Jesus estava num lugar e apareceu no pináculo do templo? Teletransporte. É uma coisa que a ciência fala que é possível, porque nós somos átomos, moléculas, existe. E é possível criar uma máquina onde vai te focar aqui e te julgar do outro lado e você aparecer do outro lado. Teletransporte. O arrebatamento será um teletransporte. Né? Você está aqui, de repente, todo mundo some aqui e aparece em outro lugar. Vocês entenderam o ponto do teletransporte? Agora, houve uma visão na Bíblia onde esse profeta ele foi lá e viu. Vamos ouvir aqui, na íntegra, aqui, essa visão. Tá, gente? Deixa eu colocar para rodar aqui. Preste atenção um pouquinho. Já estamos encerrando. Eu falar na cobra de ferro descrita por João na Bíblia? Eis que vi uma cobra de ferro que caminhava sobre o ferro e cuspia fumaça. Olha, João, então, teve uma visão que ele viu uma cobra de ferro, né, que cuspia fumaça sobre as costas dela. Vai entendendo a profecia de João, de Apocalipse. Pelos céus, seu corpo era longo como um rio, e dentro dela havia homens e mulheres que viajavam sem mover os pés. Se um profeta do passado visse um trem, como ele o descreveria? Sem palavras para máquinas e tecnologia, ele compararia o que via com aquilo que conhecia. Agora pense, e se muitas das profecias bíblicas forem exatamente isso, visões do nosso tempo, descritas com as referências de milhares de anos atrás, a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Bom, então vocês perceberam que João, certo? Ele foi aonde? Ele foi na nossa era aqui, viu um trem, mas ele não soube explicar o que era isso. Então o que ele falou? Ele falou que era tipo uma cobra, e ela saía fumaça. E dentro dela havia as pessoas que não se andavam, mas se movimentavam. Vocês entenderam bem isso? Essa visão que ele teve? Isso é o teletransporte. Porque ele foi transportado. Naum também foi transportado, eu não tenho um vídeo aqui, mas vocês podem procurar lá, na época onde Naum viu os carros de corrida. E ele escreveu isso. Né? Então, quer dizer, Naum também foi nesse teletransporte. Ele foi tirado. João também foi, ele fala até assim, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que eu estive lá, vi o Eterno. Aquele outro profeta, esqueci o nome dele, pai de Matusalém, gente. Esqueci o nome dele. Enoque também fez todo esse traslado. Eles saíram de um lugar e foram para outro, numa teletransporte. Então, tudo isso é possível. Ok, pessoas? Então, eu quero agora ensinar vocês como é que você vai fazer esse teletransporte. Quer aprender? Quer ser teletransportado? Quer estar num lugar onde você não está? Vocês querem? É arriscado, hein? Costuma vocês não voltar. Né? Pois bem, é simples, certo? Você tem que pedir a Deus perdão por todos os seus pecados, todos. Certo? Realmente lembrar de um por um e pedir perdão. Você está certo com Deus, certo? Você vai deitar na sua cama, certo? E vai usar o que Deus te deu, que é o modo de pensar. Eu não sei se você sabe, quando você pensa, você está. Porque a mente nossa, ela sai do nosso corpo, do nosso pensamento. Então você vai pensar que está se levantando, vai andar em certa direção, vai para um monte orar a Deus. Faça isso. Se você conhece o trajeto, deitado, certo, na sua cama, você fecha os seus olhos, certo? E vai caminhando. Você levanta toda a cama, abriu a porta, você andando. Começa a treinar isso aí, que breve, se Deus permitir, você vai estar assim, saindo do seu corpo, indo orar num monte, indo no mundo espiritual, usando os anjos
né? Porque, imagina, você vai no mundo espiritual, os anjos estão ali, né? Ele vai combater o diabo. Mas e você? Tem que estar protegido por eles. Então você tem que saber tudo isso, ok? Então, pessoas, esse é o pequeno espólio. Eu realmente não posso dar mais. Sei de casos que pessoas saíram do corpo e foram e transaram com pessoas. Sei de casos que pessoas mataram outras pessoas desse jeito, usando a cabalagem espiritual, que ela tanto para o mal quanto para o bem ela pode ser usada. Então, a gente não pode dar de tudo, tudo, até porque vocês não suportariam. A própria Bíblia fala, não vos preocupeis, nem procurei essas coisas assim. Né? Porque quem procurou e fez na Bíblia, nós temos aí pessoas que fizeram e deram certo. Mas tem muitas pessoas que não deram certo. E pode ser um caos para a sua vida, ok? Pessoas, meninos e meninas, na descrição do vídeo, gostaria de ouvir o seu comentário. Vocês entenderam o que é sair do corpo? Com a sua própria mente? Você deita, levanta e vai para aquele monte que você ora, enjoelha lá e ora. Depois você volta, normalmente deita de novo. Não desliga que, eu estou lá no monte, orei, mas desliguei. Não funciona assim. Você tem que fazer o trajeto, ida e volta. Se você treinar nisso, quem sabe Deus te deixa ir lá onde ele está para você ver a glória dele. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles foram lá e viram a glória de Deus. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eles foram. Pessoas. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Ao Dulit também? Não. Alma penosa, cebosa. Essa alma cebosa. Pode falar, Adriana. Então, achei muito interessante, né? Algumas coisas que a gente não entende sobre os judeus, né? Mas realmente o senhor falou que a Jesus, muitos não acreditam, uns acreditam, mas para que se cumpra a palavra, né? É o que o senhor falou, né? Vai ter que esperar, né? Aconteceu. E nós já Aconteceu o que Deus falou na Bíblia. o pastor já pregou sobre isso. O pastor já pregou sobre Agora, isso. Agora dá conta. Agora você quer saber o mais interessante disso? Sabe o mais interessante? É que quando nós estamos falando isso, pregando Apocalipse, falando o que vai acontecer, ele não ouve e não entende. Porque se ele entendesse, ele mudava o que Deus quer. Aí vai ver que o Eterno mentiu, porque ele falou que ia fazer isso, eu fiz outra coisa. Então, para ele fazer exatamente o que o Eterno disse, ele não pode saber do que a gente está falando. É como se eu estivesse falando alguma coisa em outra língua e não entendesse o que eu estou falando. Porque senão ele faria ao contrário daquilo que Deus mandou. Ok? Então, a gente já teve um estudo sobre isso, né? É um povo que é um povo amado de Deus. E Deus vai vir, né, vai chamar eles. Então, a gente está aguardando, né? As promessas de Deus, né? Ok. Vamos dar oportunidade aqui para o Luiz Alves. Luiz Alves, qual que é o seu resumo de tudo isso, Luiz? Que loucura, né? Que loucura. Pode falar, querido. Abre o microfone, Luiz. Abre. Você bem franco, está aberto, né? Você bem franco aqui em relação a essa parte da tudo que se resume na Cabala. Tem muito misticismo em relação a Cabala, em relação aos estudos que foram feitos dentro do ocultismo, em que normalmente o cristão deixa de lado um pouco, né? Deixa de lado um pouco. Então, muitas figuras que você trouxe aí, dentro do estudo, pode ser, como que eu vou colocar? Pode acreditar. Muita gente pode acreditar e muita gente pode não acreditar, porque foi estudo, porque a gente, quando fala em relação ao misticismo,
fala sobre a inclinação para acreditar nas forças sobrenaturais, muitas coisas, né? Por exemplo, hoje, dentro dessa parte, tem muitos que acreditam no ET, né? Eu não sei como é que essa parte da cabala em que você está colocando, eu não sei até onde está, né? Sobre os ETs. É que eu tenho muita gente nesse momento que está dizendo que um cometa está vindo aí com extraterrestre, não é isso? Aliás, um dizendo que é um cometa, outro dizendo que são OVNIs, né? Então, eu creio na palavra de Deus, né, na Bíblia, e a gente vê em Deuteronômio, dentro da Cabala, lá no Deuteronômio 18, 9, fala sobre essa prática, no caso do ocultismo, do misticismo em si, entendeu? Então, não sei se eu fui claro, mas é mais ou menos isso o que eu penso, né? Tá certo, tá certo. Aqui é um grupo democrático e a pessoa pensa o que quiser. Eu dou a oportunidade de você ter a sua opinião, né? Eu estou dizendo aqui uns fatos que acontecem até hoje e é uma crença judaica. Nem todos os judeus acreditam nisso também. É isso também. Mas alguns creem, outros não creem. Mas nós temos a liberdade de ouvir. Não crendo ou não, você ouviu. Sioni Gomes, Sioni, você tem algum recado para dar, Sioni? Porque daqui eu não vou nem te perguntar nada. Né? Você tem algum recado para dar, Sioni? Não tenho. Só que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Ok, pessoa. As suas considerações finais, Sioni Gomes. Gomes mesmo? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na live, tá? E eu espero que vocês estejam com a gente na próxima. E é bom que a gente possa ter conhecimento, né, de tudo, para poder expandir a mente, né? Não significa, o conhecimento significa que a gente vá concordar, mas é muito bom ter conhecimento. Então tá bom, que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Ok, alguém quer fazer alguma consideração? Que estão aí no ar? Quer fazer alguma consideração? Lourdes, Jacó, Jaque, Glória. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, pessoal. Ninguém quer falar nada? Levantar a mãozinha? Não, ninguém. Acho que já está todo mundo aqui dormindo. Ok, pessoas, muito obrigado por ter permanecido. Nem tudo a gente pode falar, a gente não é absolutamente certo também. Podemos ter cometido algum erro, alguma falha aqui dentro dessa cabalá espiritual, mas de praxe, quase todas as religiões fazem isso até se saber o que estão fazendo. Pessoas, meninos e meninas, aqui do YouTube, fiquem todos com Deus e tenham todos aí uma noite, um dia abençoado. Na descrição do vídeo, para trilhar, caso você queira vir aqui conhecer o Grupo Vitória Nova, conhecer todos os nossos procedimentos, procure os nossos administradores e entre aqui para o Grupo da Família. Sala de live. Amém. Pessoas.